ocasionou o quê? Qual foi a consequência? Morrer. Estudou tanto que passou. Estudou tanto que morreu. Correu tanto que ficou cansado. Gritou tanto que ficou rouco. Tosseu tanto que ficou rouco. E por aí vai. Quais são as sinônimos aí das consecutivas? Aí você vai botar aí. O tanto que, né? O tão, tal que, tanto que, tamanho que. Tal que, tão que, tanto que, tamanho que. Tranquilo? Poderia ser aqui, ó. Estudou tanto, de sorte que passou. De sorte que também é. Então, de sorte que é o que? Consecutiva. De maneira que também é sinônimo de sorte que. De forma que, por conseguinte. Cara, tu tá prestando atenção que são muitas, né? Então, qual seria o bizu numa questão dessa? Fechar aqui, ó. Fechar. Tchau. Estudou tanto. Passou. O cara estudou muito que passou. Tu ia pensar assim. Estudou tanto que passou. Ou seja, o fato dele ter estudado muito foi a consequência dele passar. Tranquilo? Isso aí é muito treino. Comparativas. Comparativas da ideia de quê? Comparação. Como, assim como se, tal qual, feito, que nem. Por exemplo, ele agia como se fosse uma criança. Ou seja, está comparando a maneira como o rapaz agia com o de uma criança, de como uma criança age, né? Ó, como, aí veja lá, assim como, anota aí, assim como, ele agia assim como uma criança, ou seja, como se fosse uma criança, ou seja, comparação, tranquilo? Aí tem aquela, tal pai, tal filho, ou seja, está comparando, tal, pararã, tal, pararã, tal pai, tal filho, aquela outra, filho de peixe, peixinho é, tananã, tananã, mesma coisa, ideia de comparação. Às vezes não, sempre você vai ter que analisar, não só decorar as conjunções, você tem que ter a ideia de o que é uma proporcional, a ideia de proporção, aí tu vai pensar assim, ou assim, entendeu? Consecutiva, ideia de consequência, vai ter uma causa, vai ter uma consequência. Agora, essa aqui, condicional, tu vai pensar como? Ideia de condição, ou seja, se eu fizer uma coisa, acontecerá outra. Por exemplo, se você estudar muito, você passará. Por exemplo, tu tem teu filho, aí teu filho, pai, deixa eu ir para festinha, deixa eu ir jogar bola, deixa eu fazer não sei o quê. Vai falar o quê? Se você estudar, você vai para a festa. Ou seja, o moleque só vai para a festa se ele passar, ou seja, tem uma condição. Qual é essa condição? Ele estudar, ele passar de ano, por exemplo, ou passar numa prova de recuperação, enfim. Essa seria condicional. Aí você vai colocar lá, condicional. O se é a principal. Aí tem outras, caso. Aí você vai falar o quê? Ó, se você estudar, você vai para a festa. Mesma coisa de você falar assim. Caso você estude, você irá para a festa. Tranquilo? Desde que também é outra. Vai falar assim. Você irá para a festa desde que estude ou desde que passe. Tranquilo? A menos que. Essa aqui você pode falar assim. Você não irá para a festa, a menos que estude. Tranquilo? Outra forma. Exceto se. Aí aqui você vai falar assim. Você não irá para a festa, exceto se estudar. Ou seja, a condição é estudar. Se o moleque for estudar, então ele vai para a festa, tranquilo? Aí, exceto se, salvo se, dá a mesma ideia. Ou seja,
você não irá para a festa, salvo se, contanto que estude, né? Salvo se estudar, contanto que estude, exceto se estudar, desde que estude, você irá para a festa. Você não irá para a festa, a menos que estude, e por aí vai. Beleza? Então, guerreirinho, acabou. Agora nós vamos falar da integrante. A integrante é muito interessante, cara. Integrante é quando tu pode trocar toda a oração iniciada por ela por si. Mas a primeira coisa que tu tem que ter em mente, eu vou colocar até de vermelho, integrante, abreviar. Integrante, ela é o se ou o que, ou seja, somente essas duas. Aí pode pensar já de cara. O se ele pode ser o que? Condicional, que a gente acabou de estudar. Porque o se, por excelência, ele é o que? Condicional. Só que ele pode também ser integrante. Vamos lá. O que também poderá ser integrante, assim como poderá ser, por exemplo, uma causal, poderá ser uma explicativa, porque explicativa é pois, porque, né? Se relembrar. Pois, porque, por quanto que. Por que, pois, por quanto que, aí você decora aí do seu jeito. Vamos lá. Integrantes, se e que. Ele falou que irá estudar. Ele falou, aí eles perguntam, rapaz, e esse que? Ele é o quê? Olha o tanto que é fácil. Ele falou, aí você se conseguir trocar tudo por isso aqui a gente rebater na tecla bastante quando estiver aqui. É o que será uma conjunção integrante, tranquilo? Conjunção subordinativa integrante. Ele falou que irá estudar. Ele falou isso. Ele falou que irá estudar. Ele falou isso. Portanto, aqui será o que? Uma conjunção integrante. Tranquilo? Uma coisa interessante aí é que ele vai fazer assim, na tua prova. Ele falou que irá estudar. E letra A, letra B, letra C, letra D, letra X. Ele vai botar. Aí ele vai, ó, destacar isso aqui, que irá estudar, e vai perguntar para ti qual é, de acordo com a classificação sintática, essa oração. Aí tu vai, puta que pariu. Não, pô, te acalma, te dá o bizu. Se for uma condição integrante, vai ser uma oração subordinada, substantiva. Aí nesse caso, ó, quem fala, fala alguma coisa. Objetiva, direta. Parece bicho de sete cabeças, mas não é, guerreiro. Isso é muito fácil. Quando tu tiver aqui, nós vamos desenrolar. Ó, quem fala, fala alguma coisa. O verbo falar é um verbo transitivo direto. E depois nós vamos aprender só o básico, só o básico. Só que é interessante tu estando aqui, porque é muito melhor mesmo. Entendeu? Então, cara, fica batendo na tecla aí de conjunções, conjunções coordenativas e subordinativas e tal, e decora e pá, 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 faca na caveira, moleque. Que quando chegar aqui nós vamos dar outra arrochadinha e vai dar tudo certo. E agora eu vou te dar um brinde aí. Tenho certeza que tu não sabe isso aqui. Não tem nada a ver com conjunção, é só uma coisa interessante. O porquê. 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 Uso dos porquê. Porque tem um porquê assim, tem um porquê assim, tem um porquê assim, tem um porquê. Rapaz, senhor, é porquê pra caralho. Inventei um negócio pra nós decorar o porquê aqui, que moleque é pancada, é pancada. Vai pensar assim, 4 estágios da vida. 4 estágios da vida. Aí nesses estágios da vida, tu vai pensar assim, o P é um homem, o Q é uma mulher. Então, qual é o primeiro estágio da vida, meu amiguinho? Você nasce como um homem, né? P, ou como mulher, só que tá separado da gatinha, tranquilo? Qual é o outro estágio da vida? Ou seja, o segundo, você arruma uma gatinha. Qual é o outro estágio da vida? O terceiro, você mete o pau na gatinha e nasce o quê? Um filho. E o quarto estágio da vida, e o pior, ou melhor, não sei, se separa e a mulher vai embora com quem? Com o filho. Portanto, esse aqui é o porquê separado e sem acento.
Esse aqui é o porquê junto com acento. Aliás, sem acento. Esse aqui é o junto com acento. E o último é o separado com acento. Ah, Matias, mas por que? Não sei o que. Tá, não tem nada a ver. Tem, filho, ó. Esse aqui tá no final de quê? Dos estágios da vida. Esse aqui é o primeiro, é o início de quê? Dos estágios da vida. Então, esse aqui tu vai usar quando? Início de frase interrogativa. Moleque, tu mata mesmo de questão aqui. E esse aqui, final de frase interrogativa ou não. E esse aqui, tu pode trocar pelo pois. Pronto, parceiro. E esse aqui, se vier antes dele um o, um numeral ou um adjetivo. Moleque. Pronto, parceiro. Espero que tenha ajudado aí. Agora nós vamos endoidar. Por que você não estudou? Por quê? Opa. Matias disse que era o primeiro início de frase, então é separado e sem acento. Por que você não estudou? Tá. Aí o rapaz vai perguntar, por que eu não quis? Ou seja, pois eu não quis. Pois eu não quis. Ó, quis é com S. Beleza? Esse aqui então tem valor o quê? Causal ou explicativo. Causal ou explicativo. Aí, eu tenho 3 porquês. Ó, esse aqui, ó. Ou seja, terceiro porquê é um numeral. Tenho 3 porquês, 2 porquês, 5 porquês. Ou seja, 3 porquês de não ter estudado e tal, e por aí vai. Final de frase interrogativa. Você, tal. Aí, por quê? Aí é esse aqui. Acredita, cara? Tanto porquê, né? Espero que tenha ajudado. Mas quando tu chegar aqui, moleque, nós vamos desenrolar essa parada aí. E eu tô te esperando. Falou.